Fala, gente, estamos começando aqui mais um Café Dialético, né, mozão? Isso. Fala aí pra gente, o que é que nós temos pra hoje, mozão? Então, limpar aqui, né? Hoje eu tô na beca, ó, cortei o cabelinho, brincando, só Tá escovei. bonita. Obrigada, são seus olhos. Hoje vai começar o nosso primeiro episódio, né, que a gente colocou aqui como proposta para ajudar vocês nesse processo do Enem sobre saúde mental. Lembrando que, assim, o Enem, na verdade, ele meio que já começou, né? Ele começa a partir do momento Que termina o outro. Então, assim, já teve aquela etapa de pedido de isenção, vai abrir as inscrições, mas é um processo que começa desde o início. E todo o processo de todo concurso, a gente tem que lidar com a nossa saúde mental, manter a cabeça no lugar, as emoções equilibradas. Não é fácil, mas o que a gente pode fazer para ajudar vocês, a gente está disposto. Então hoje a gente, né, tem o convidado do Alisson, né? Nós temos um né? convidado que é muito especial, que é o Alisson, que é um psicólogo. E ele vai falar sobre a ansiedade. Tá? Vai ajudar demais vocês, ajuda a gente, ajuda vocês. E, inclusive, aqui na descrição do vídeo, ele passou, né, ele mandou pra gente colocar aqui uma escala, ele vai falar daqui a pouco o que é, né, para vocês avaliarem o nível de ansiedade de vocês e vocês vão poder utilizar essa escala aí ao longo, né, do processo até o Enem, para vocês irem avaliando como é que tá esse nervosismo, essa tensão, se vocês estão conseguindo, né, se equilibrarem aí para fazer uma boa prova. E a gente vai deixar também o link do canal do Alisson e também das redes sociais dele, tá? Então já aproveita, já segue ele, porque ele fala, assim, produz bastante vídeo, bastante conteúdo, a gente conhece ele há um tempo, né? Ele é atuante bastante na psicologia, né, na área, é um cara que sabe bastante coisa, então vamos lá. Também a gente quer, antes da gente passar a palavra, a gente quer fazer aqui um oferecimento, né, do nosso parceiro, né, que é o Café Vero, que a gente sempre tem mostrado aqui. O primeiro vídeo que a gente apresentou o Café Vero foi no Café Dialético, inclusive. E a gente deixa aqui o nosso cupom de desconto para vocês, o link está na descrição também. O primeiro link da descrição vai ser do Café Vero, que você consegue 30% de desconto no primeiro mês se você optar pelo plano anual, para você receber esse café em casa. O café é muito gostoso. Eu tô tomando café sem açúcar, por exemplo, e ele tá muito suave, tá muito gostoso. Um café muito bom. Lembrando que a Vero é uma empresa que faz parceria com pequenos produtores. É um café sustentável. Valoriza os pequenos produtores. Então, assim, é uma empresa ecologicamente correta, é uma empresa do bem, né? E por isso que a gente tem muito orgulho dessa parceria, porque a gente ama café, principalmente tomar café com vocês aqui no Café Dialético. E vamos lá? Vamos falar sobre essa ansiedade, Musão? Vamos falar. Posso falar um pouquinho? Pode. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Sempre, assim. E a sensação que eu tenho da ansiedade, eu me trato, tá? Mas a sensação que eu tenho da ansiedade é que é uma dor praticamente física, ela prejudica em tudo. Aquela sensação de um ar que não fica entalado aqui, do famoso coração saindo pela boca. Eu tenho muita ansiedade, eu já falei em outros momentos aqui no Café Dialético, quando eu vou viajar, é sempre para mim uma tortura viajar, quando eu estou perto de uma data muito importante. Eu tenho ansiedade quando eu tenho que sair da minha zona de conforto, que é isso aqui que vocês estão vendo, é minha zona de conforto. Quando eu tenho que sair, a ansiedade bate muito. Hoje eu consigo controlar mais, mas muito por conta do meu interesse em acabar com isso, de reduzir isso e de acreditar na questão que é possível dos profissionais de saúde, sabe? De fazer um tratamento para isso. Mas realmente é uma coisa que bate muito em determinadas épocas da vida. Por exemplo, na época de vestibular, eu já era muito ansioso, quando eu tinha que fazer concurso público, tanto é. E a gente vai falar sobre isso, não serve só para você que vai fazer o Enem, mas outros vestibulares, um concurso público, uma entrevista, de repente, sabe? Então, é muita coisa, assim, bate muito, é muito forte. A ansiedade para mim é um problema que eu carrego
Eu acho a parte que eu mais tenho conseguido lidar melhor com a minha ansiedade agora na vida adulta, depois que eu recebi os meus diagnósticos. Eu recebi um diagnóstico tardio de TDAH e autismo, e até eu peguei a escalinha do Alisson, né? Na hora que ele mandou, eu falei assim: Alisson, benditos sejam os psicólogos, porque imagina uma pessoa viver 35 anos com nível 10, porque a sua mãe acabou de te avisar que você vai ter um almoço de família e você não estava sabendo. Parece que é pouca coisa, né? Muitas coisas que são detalhe para muitas pessoas, para quem é muito ansioso, não é, sabe? Né? É uma tempestade. Então, assim, para quem tem, né, igual no meu caso, que tem o autismo ou o TDAH ou a ansiedade crônica, é muito complicado ficar sem o tratamento, né? E principalmente, assim, em períodos de mudança, o meu último Enem que eu fiz, né, foi em 2019 ou foi 2020, eu não me lembro agora. Gente, eu ainda não me tratava, ainda não tinha tido o diagnóstico. Eu lembro que, assim, foi o ano que eu mais estudei. 2021. Isso. Foi o ano que eu estava super preparada. Eu fiz a parte de humanas e línguas, né? Português e tal. Eu praticamente fechei a prova, mas a matemática, eu paralisei durante a prova. Eu tive uma crise, eu comecei a chorar. Eu perdi o ar, eu não conseguia ler o que estava na prova. Eu lembro que eu deixei 2 páginas sem resolver, porque eu não tinha visto, eu sabia que aquelas páginas estavam ali. Então, assim, é muito difícil, né? É um negócio. Só quem tem horrível. Sabe o quanto que sofre, né? Então, assim, que bom que hoje, né, eu consegui saber o que eu tinha, eu me trato. Mas eu sei que deve ser difícil para muita gente que não tem, né, essa possibilidade. Então, assim, pensando, né, num bem-estar, lógico que a gente não vai trazer resolução dos problemas, mas é uma ajuda, né, você ter ali, né, igual o Alisson, depois a gente vai vir com a Kênia. É uma outra profissional super competente também. Para passar informações para vocês, alguns exercícios que vocês podem fazer em casa para, né, autocontrole, autoaperfeiçoamento. Então, assim, eu espero de coração mesmo que vocês gostem e aproveitem essa oportunidade, né, para vocês terem o melhor desempenho, né, na vida de vocês como um todo, porque a ansiedade ela não atrapalha só na hora de fazer a prova, né? Eu, por exemplo, eu tenho muita ansiedade para evento, né, por causa da própria sensibilidade que o autismo traz, com barulho, com pessoas, eu travo. Né? Então, assim, é muito complicado, né? Eu não sei se tem outras pessoas, né, que têm as mesmas características em comum, mas que vai entender, mas é bem intenso, assim, não é legal, não. Mas o Alisson, ele vai vir explicar, inclusive, a parte boa da ansiedade, né? Porque se a ansiedade, ela existe na natureza humana, tem a parte que é objetiva, para que ele vai explicar para que serve, e isso é muito interessante. Então vamos passar a palavra para o Alisson? Vamos. Não deixe de seguir o Alisson, tá? Os links dele estão aqui na descrição, a gente vai deixar no comentário fixado também para vocês, tá bom? Você é aquele tipo de pessoa que estuda, igual um condenado a vida inteira, o ano inteiro, e quando chega na hora da prova você trava? Do que será que nós estamos falando? Você senta também e muitas vezes você também trava na hora de estudar. O coração simplesmente dispara, a mente foge, você vai fazer uma leitura, de repente você está pensando sobre qualquer outra coisa que não tem nada a ver com o que você está estudando. E a cobrança vira um peso, porque você constantemente se cobra sobre o seu desempenho e o resultado que você precisa entregar. Mas olha, eu vou falar uma coisa. Tenha calma, porque você não está sozinho e isso tem um nome, isso se chama ansiedade. E ao invés de você lutar contra ela com todas as suas forças, hoje você vai parar e vai aprender a entender o que está acontecendo com você, tudo bem? Mas espera aí, será que eu estou no canal errado? Parabólica? Como assim? Calma pessoal, eu sou o Alisson Lima, eu sou psicólogo,
neuropsicólogo, mestre em comportamento e neurociências pela USP, e hoje eu estou participando aqui de um quadro Café Dialético, para ajudar você não só a aprender bons conteúdos, mas a usar estratégias mentais adequadas para que você consiga ter um bom desempenho durante as suas provas. Então, vamos tomar um cafezinho junto. Pessoal, e olha, não existe uma forma melhor de fazer isso com vocês hoje aqui do que utilizando uma ferramenta que eu gosto bastante quando se trata de estudos, que é uma ferramenta de mapa mental. Já fica aqui a dica, inclusive, que essa é uma ótima ferramenta para você organizar e trabalhar a memorização do que você está aprendendo, tá bom? Então, eu nominei aqui que a minha participação nesse projeto vai se chamar Mente Forte para o Vestibular. E ao longo de alguns vídeos nós vamos explorar alguns assuntos importantes sobre a ansiedade para que ela deixe de ser uma grande vilã e se torne uma grande associada ao seu processo de transformação e busca do resultado no vestibular que você vai conseguir esse ano ou no próximo, ou quando for necessário, no momento certo. Vamos lá? Mas pessoal, vamos lá. Eu sei que parece redundante, mas antes da gente falar necessariamente sobre ferramentas e técnicas para você controlar essa ansiedade, você simplesmente precisa entender o que é. Na psicologia, na terapia, a gente costuma falar que a pessoa só evolui e só melhora no momento em que ela está disposta a entender que tem algo acontecendo com ela, tá bom? Então, aqui nós vamos entender um pouquinho sobre o que é ansiedade. E para isso eu separei 4 tópicos rápidos. Primeiro é o que é ansiedade, então vamos lá. Ansiedade, vou trazer uma definição mais simples sobre o que ela é. Ela é um fenômeno natural e importante para o nosso desenvolvimento. Por exemplo, você precisa atravessar a rua numa rua bastante movimentada que tem muito carro circulando. Nesse momento, você precisa estar num estado de alerta. Esse estado de alerta, ela gera uma ansiedade natural. Por quê? Porque através dessa ansiedade natural, desse estado de alerta, você não vai sair igual um louco atravessando a rua e ser atropelado. Então, percebe que a ansiedade, já desde agora eu estou mostrando que ela é algo bom, que a gente pode usar ela ao nosso favor. E eu vou ensinar como fazer isso para os momentos de prova também, tá bom? Então, a ansiedade, vocês podem entender ela como algo que é uma resposta natural. Outro fator, por exemplo, se você mora numa cidade grande como São Paulo, que é o meu caso, aqui você não pode andar com o celular na mão, porque a qualquer momento você pode ser roubado. Então, esse estado de alerta, essa resposta da ansiedade natural como um processo de adaptação ao meio que nós vivemos, também é saudável. Então, mais uma vez, olha só, eu estou desmistificando que a ansiedade é algo só ruim. Ela é boa, ela nos protege, tá bom? Agora existe uma diferença muito grande entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica, a ansiedade tóxica que nós chamamos. A ansiedade normal é essa ansiedade que te ajuda a lidar com situações do dia a dia sem que você sofra um grande impacto. Diferente da ansiedade tóxica, da ansiedade patológica, em que você sofre e não tem ganho nenhum com essa ansiedade. Então, por exemplo, você não consegue dormir, você fica mais preocupado, a situação gera mais estresse para você do que deveria. Na hora de estudar, você não consegue se concentrar porque você está sob muita pressão e aí você não sabe muito bem o que fazer porque, meu Deus do céu, eu preciso estudar, mas eu estou cansado, mas eu não estou conseguindo entender, mas eu tenho que passar na prova porque meus pais vão brigar, porque o meu tempo está curto, eu tenho que conseguir esse ano, eu tenho que dar certo, essa prova tem que funcionar. E tudo isso gera ansiedade tóxica, patológica, que ela foge da normalidade, tudo bem? Esse tipo de ansiedade, ela gera efeitos no corpo e na mente. Por exemplo, isso faz com que você tenha um aumento da frequência cardíaca. E esses 4 pontos simples que eu vou apresentar aqui, pessoal, são pontos que você deve observar em você para saber se de fato você está sofrendo de ansiedade patológica, ansiedade mais exacerbada, ansiedade mais prejudicial, e você consegue entender isso através desses sintomas, tá bom? Então, aumento da frequência cardíaca, você percebe uma tensão muscular, sabe aquela pessoa que fica rígida, que fica aquela coisa meio estranha, assim, meio robotizada, que não consegue relaxar, não consegue ter um movimento fluido. Isso é bem característico também de uma pessoa que está sofrendo fortemente de ansiedade, tá bom? Essa pessoa naturalmente vai ter dificuldade de se concentrar, porque se tem alguma coisa na minha cabeça, e aí normalmente são pensamentos que faz com que eu ache que nada vai dar certo, eu começo a entrar em parafuso e obviamente eu vou ter dificuldade de me concentrar. Concordam comigo? E com isso, que não é algo gostoso de sentir, você começa a ter o comportamento de fuga e de paralisação.
Fuga sempre você vai arrumar uma desculpa para não estudar naquele momento, naquele dia, naquela semana, naquele período. E aí você que tá lá juntando todas as pecinhas no balde, quando ela tá quase cheia por conta dessa ansiedade descontrolada, você vai e chuta o balde. E aí você perde tudo. Ou uma sensação de paralisação, porque você é tão determinado, tão determinada a conseguir estudar, vai enfrentar todos os desafios necessários para dar certo. E aí você chega na hora de estudar e você, pum, tem uma paralisação, você não consegue progredir, você não consegue focar no começo do que você está aprendendo, você não consegue decidir por onde você vai começar, e tudo isso são sinais de ansiedade, ok? Agora, existe uma coisa bem interessante, que se chama curva do desempenho ótimo, e eu vou mostrar para vocês. Para começar, existe uma teoria chamada teoria da curva de Yerkes-Dodson. E como que funciona? Eu vou apresentar aqui uma forma bem lúdica para vocês entenderem. Deixa eu centralizar bem aqui. Pronto. Como que funciona? Essa curva de estresse, ela demonstra até que ponto a ansiedade, o estresse, ela é adequado e até que ponto ela não é. Lembra que eu falei que para atravessar a rua você precisava de algum nível de estresse? Olha que interessante, existe um pico do estresse e da ansiedade que a gente consegue usar ao nosso favor, porque essa teoria fala que é neste momento em que nós vamos ter a nossa melhor performance. Sabe na escola, quando você tem que fazer um trabalho e você não faz e deixa para os últimos, sei lá, último domingo antes de entregar na segunda e você vai lá e arrebenta e faz um super trabalho, ou você tem uma redação para fazer e você não consegue, aí você vai lá e rapidamente no meio da pressão você vai e consegue, é porque por algum motivo você está no pico adequado, no pico bom desse processo, tá bom? Então, olhando aqui, ó, deixa eu ver se o meu mouse está funcionando, sim. Vamos lá, pessoal. Então, vamos considerar que essa curva para cima aqui, essa linha para cima, ela é a performance, tá bom? E essa aqui, ó, na horizontal, é o estresse. Então, maior performance, maior estresse. O que acontece? Quando você está com um estresse baixo, uma performance baixa, a gente fala que você está com um nível de estresse insuficiente. Você está no processo de procrastinação, que é depois eu faço, depois eu entrego, depois eu começo. E aí, esse nível de ansiedade ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Em outras palavras, a água vai batendo na bunda, né, com todo respeito aí. E aí você entra no estresse adequado. E é nesse ponto que você tem o seu melhor desempenho. Por quê? Porque você está no nível de estresse ainda saudável e começou a produzir. Então você tem um pico alto. E aí você precisa entender que, dependendo de como você lida com esse seu pico de performance e quer continuar ele continuamente, você começa a entrar no processo de exaustão. E o estresse, ele também se torna excessivo, porque você precisa desse estresse em alta para produzir bem, nesse caso, nessa teoria. E aí se você prolonga isso por muito tempo, esse estresse ele fica excessivo e você tem um pico de exaustão. E com isso a sua produtividade, a sua performance começa a cair de novo e você entra no estado de ansiedade e frustração porque tem um leve pico de burnout. Você fica extremamente estressado com aquilo que você precisa produzir. Antes de chegar nessa exaustão, pessoal, deem uma pausa. É por isso que as aulas normalmente são, 40 minutos, 50 minutos, pausa um pouquinho, volta e começa de novo, porque é um ciclo. Combinado? Ainda sobre isso, nós temos aqui a questão do que eu já falei, né? A ansiedade útil e a ansiedade prejudicial. Vou voltar nessa imagem de novo aqui. A ansiedade útil e a ansiedade prejudicial. Então você percebe que até esse ponto a ansiedade ela é útil e a partir desse ponto ela se torna uma ansiedade tóxica, ela se torna uma ansiedade ruim. Então você precisa enxergar em você suas limitações e trabalhar com ela ao seu favor. O que você pode fazer? O que você pode fazer para que ela não atinja um pico? Eu vou dar um exemplo meu, tá bom? Recentemente, há 2, 3 anos, eu decidi fazer um mestrado em Neurociências e Desenvolvimento na USP, o que é considerado um dos mestrados mais difíceis de se passar, porque o processo seletivo é muito complicado. Então eu tinha que ler um livro de 600 páginas sobre neurociências que não tem nada diretamente a ver com a minha área. Em inglês, eu tive que tirar a certificação de Cambridge para conseguir entregar um dos critérios. Eu tive que desenvolver um projeto de pesquisa que eu nem sabia como se fazia. Também tinha que fazer isso. Eu tinha que conseguir um orientador e tudo isso antes de me inscrever no processo seletivo, porque não adiantava nada fazer tudo e não ter esses critérios. E aí eu lembro que faltando 3 semanas eu entrei mais ou menos nesse processo de exaustão aqui, estresse excessivo, ansiedade, frustração. Aí eu fui lá e comprei um teclado.
e fui pro YouTube aprender a tocar teclado. Aprendi até a tocar Elvis Presley. E esqueci de estudar, deixei de estudar porque eu estava angustiado. Então assim, eu entendi qual que foi o meu pico e eu parei. Eu não recomendo que você faça o que eu fiz, porque eu já sou formado, porque eu já tenho uma profissão, porque eu poderia não passar no meu processo de mestrado, né? Eu poderia tentar depois de novo, com calma, sem essa pressão de que eu preciso ser produtivo, porque eu já sou produtivo. Mas você pode usar isso adaptando para sua realidade, fazendo pequenas pausas, e olha a importância agora de entender o porquê dessas pequenas pausas, para que você volte para o seu eixo e continue sendo produtivo, certo? E eu coloquei aqui exemplos de desempenho em diferentes níveis e eu acho que foi exatamente isso que eu fiz agora, mostrando a minha história sobre como eu superei o desafio de passar no mestrado da USP numa área tão complexa, né? E mesmo bagunçando tudo assim no final do processo, mas dentro da minha realidade, do meu nível, e como que você pode fazer isso para adaptar a sua realidade. Você pode fazer o que eu falei, pequenas pausas, você pode organizar melhor o seu horário, e essas dicas eu vou deixar para depois, porque eu vou falar muito sobre isso ainda, tá bom? Agora, pessoal, não adianta de nada você entender que você está sofrendo de ansiedade, ou que você não está conseguindo ser tão produtivo, mas você não sabe o porquê, se você não consegue fazer um check-up dentro de você. Então eu coloquei aqui, ó, rapidamente, para falarmos sobre autoavaliação emocional. E aí eu fiz uma escala bem simples de ansiedade, considerando de 0 a 10. Eu vou deixar isso na descrição do vídeo também, combinado? E aproveitando, para quem não sabe, e obviamente ninguém deve saber porque não me conhecem, eu tenho um canal novo de psicologia, que eu vou compartilhar com vocês também. E aqueles que se interessarem por esse assunto, vão lá, se inscrevem no meu canal, me ajuda, porque eu quero chegar aos meus 10 mil inscritos e depois quero minha plaquinha quando eu chegar a 100 mil. Então, se você está gostando desse conteúdo aqui, me dá essa força também lá, porque eu acho que isso é muito simbólico. Apesar de que lá no meu canal eu falo sobre parentalidade, sobre cuidados dos pais com os filhos. A Marília mesmo falou no vídeo anterior, né? Mas eu gostaria muito de alcançar esse objetivo, então me ajudem. Mas voltando aqui, pessoal, para o que importa. Eu criei uma escala rápida aqui de ansiedade, eu não vou ler tudo, porque eu vou deixar realmente disponível na descrição. E aí, sabe o que eu quero que vocês... Melhor, eu vou colocar um comentário fixado com essa escala, e eu quero que vocês, nos comentários, vão colocando qual que é o nível de ansiedade de vocês. E faça algum comentário sobre isso, para vocês entenderem, pessoal, que não é só você que está passando por isso. Existe um grupo enorme de pessoas que passam por isso, tá bom? E vocês estão agora tendo a oportunidade de entender um pouco melhor sobre tudo isso. Então eu vou deixar essa escala aqui dentro dos comentários, vou fazer um comentário fixado para que vocês respondam, combinado? Então assim, além dessa escala de ansiedade, você pode voltar lá no que nós falamos, que é mais ou menos aqui, os efeitos, né? Entender, ops, não tá pegando tudo, né? Aqui, entender quais são esses sintomas físicos, como que o seu corpo responde a esses sintomas, como que o seu corpo apresenta que ele não tá bem, né? O que ele está demonstrando para você? A ansiedade é uma panela de pressão. Aos poucos, a pressão vai crescendo e se você não consegue chiar igual a panela de pressão, botar para fora, você simplesmente vai explodir. Então precisa perceber, tá bom? E é importante que você também reconheça o impacto da ansiedade no seu rendimento. Então, uma vez por semana, na segunda-feira, que seja, no começo do dia, quando você vai estudar, pega lá a sua escala, essa escala que nós vamos disponibilizar, e anota na planilha. E vai comentando no final, na sexta-feira, como que foi sua produtividade naquela semana. Na semana seguinte, você faz a mesma coisa. E aí você vai conseguir comparar como que o seu nível de ansiedade afeta o seu rendimento, combinado? E, pessoal, esse vídeo aqui, ele oferece a oportunidade para que a gente tenha os primeiros passos para a regulação dessa ansiedade. Sabe por quê? Porque nós queremos que você tenha uma mente forte para o vestibular, tá bom? Então, aproveita essa oportunidade, entenda. Se você precisar assistir mais uma vez para pegar todo o conceito, porque eu sei que é muita coisa de uma vez só, faça isso, combinado? E nos próximos vídeos em que eu participar, nós vamos ainda falar sobre como a gente pode controlar a ansiedade na hora da prova, a gente vai falar sobre motivação real e resiliência, a gente vai falar sobre a rotina e sobre como alcançar uma alta performance, e a gente vai falar muito sobre uma coisa que todos nós sofremos, que é a autossabotagem e crenças limitantes. Isso daí é o
terror de quem quer atingir qualquer objetivo que seja, tá bom? Eu espero que esse vídeo tão breve, mas não tão breve assim, tenha contribuído para vocês. Se vocês gostaram, aí deixa o seu like, deixa o seu comentário e falem se vocês querem que esse assunto continue, porque esse feedback é muito importante, combinado? E é isso, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Então tá, gente, a gente sabe que esse café dialético ficou um tempo um pouco maior, mas ele eu acho, tá? Eu considero ele um tempo importante, um tempo necessário. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente vai ter mais vídeos dessa série aqui do Café Dialético. A gente pede também para que vocês curtam esse vídeo, comentem também. Conta aí, fala pra gente sobre o seu caso, o que você tem achado disso. Conta pra mim um pouquinho conta pra gente um pouco sobre a sua experiência de vida também. Sabe, às vezes quando a gente se abre é importante, é legal, a gente vai vendo que não estamos sozinhos, né, nesse mundo com essas questões. Ainda mais quando a gente estuda online, eu não sei se é o caso da maioria fica muito isolado, né? Fica muito solo, né? Então assim, é legal ver que a gente não tá sozinho, que tem outras pessoas que... Não para compartilhar sofrimento, não é isso não, mas pra gente se ajudar, entendeu? É isso aí. Então tá, gente, obrigado, viu? Deixa de curtir e comentar aqui. Vamos ficando por aqui. A gente ama vocês de coração. Um grande beijo. Fomos!